E aí, pessoal? Olha pra cá, olha pra câmera. É, Hoje eu quero comentar com vocês sobre experiência profissional. Alguns de vocês demonstraram interesse nesse tópico e eu vou colocar aqui algumas reflexões que eu vou poder explorar futuramente, né, com mais especificidade. Mas o fato é que, enquanto jovem adulta, né, assim eu me considero ainda, eu tenho 28 anos, então há mais ou menos 10, 11 anos eu comecei a trabalhar de fato. E eu posso dizer que eu sou daquele grupo que teve, né, a alegria de já começar trabalhando naquilo que a gente define como não apenas um trabalho, mas como, né, um prazer, que é justamente professorar. Eu comecei a trabalhar como professora de reforço, ensinando todas as disciplinas, belos tempos em que eu entendia matemática, física, né? Hoje em dia minha área mesmo é ciências humanas. E eu comecei mesmo aos poucos, né? Enquanto eu fazia faculdade, eu dava essas aulas, recebia 100 conto por mês para ensinar quase que diariamente várias disciplinas. E na minha cabeça não era algo que realmente me dava muita satisfação, tanto pela questão do retorno financeiro quanto pelo estresse que envolvia. Mas ao mesmo tempo, aquilo, né, fez com que eu percebesse outras coisas, como por exemplo, o meu gosto por ensinar, né, o prazer que eu tinha de ver o estudante entendendo algo, a troca, a comunicação que existe, né, as relações que você vai construindo com as outras pessoas. Então, isso também foi ajudando a eu realmente me definir em relação àquilo que eu queria fazer da vida. Obviamente, muitos, né, jovens e adolescentes não começam trabalhando naquilo que realmente almejam a longo prazo, né? E tá tudo bem. Se a gente perceber, aquele trabalho que a gente considera sem valor é o que nos molda, né, de forma mais profunda o caráter, que orienta melhor os nossos princípios e valores, faz a gente ter uma percepção da vida para além do que a gente chama de luxo ou privilégios, né? Faz a gente ter contato com situações que, se a gente já começasse de cara ganhando bem, a gente talvez não entendesse, né? E nós bem entendemos que o nosso mundo, a nossa sociedade, ela é bem desigual, sobretudo em relação a oportunidades, né? Em perceber as diferentes origens sociais e econômicas, e o fato de muitas vezes a gente começar trabalhando em situações que a gente não acha tão digna assim, é também uma forma, né, da gente entender por que é que a gente, né, tem que começar em algo e achar que aquilo é definitivo, né, e na verdade não precisa ser assim. Mas claro que isso envolve vários fatores, né? A vida ela nos coloca muitas dificuldades e limitações, principalmente considerando o tipo de sociedade que a gente vive. Mas, por exemplo, no meu caso, a faculdade ela foi muito é, importante, né, no desenvolvimento e no ganho de confiança em relação ao que eu queria fazer. Se eu não tivesse feito faculdade, acredito que a minha vida hoje teria sido, né, hoje eu estaria com uma vida muito diferente, talvez aquém, né, do que eu tinha expectativas de ter. Então, para algumas pessoas, empreender, abrir o seu negócio, uma lanchonete, que depois vai virar algo maior, é o caminho. Para outras pessoas, né, cuidar, né, de investir na vida acadêmica, estudar, né, que foi o meu caso. Então, há diferentes caminhos para que a gente consiga, né, ir desenvolvendo e ter uma relação com o trabalho, né, de uma forma menos traumática, né? Então, ou você ser seu empregado, seu próprio empregado, ou mesmo, né, ser o trabalhador, né, na empresa de alguém. O fato é que
Em termos de experiência profissional, eu posso dizer que eu fui, né, aos poucos. Nada aconteceu do dia para a noite. Mas aí alguns podem pensar, Gema, mas antes dos 30 você já se sente, de certa forma, bem orientada na vida? Claro, o fato de eu ter começado cedo e também ter persistido naquilo que eu acreditava ser o trabalho que eu queria fazer, né, que é professorar, ajudou muito a eu ainda cedo, né, ter algumas conquistas, como hoje em dia estar trabalhando, né, em uma escola pública e já ter tido a oportunidade de ensinar no meio universitário, porque aquilo, né, que eu estava fazendo era realmente o que eu queria, então investir meu tempo naquilo, investir dinheiro, investir meu tempo, dedicação, atenção, né, e isso fez uma diferença em relação, né, ao tempo em que eu fui conquistando algumas coisas. Né? A gente sempre quer mais, obviamente, faz parte do ser humano, esse jogo entre conquistar algo e o próximo passo. Mas o fato é que eu posso dizer que hoje em dia eu me sinto confortável em relação ao trabalho que eu realizo. Claro que a gente sempre tem outros planos, outros projetos, mas até mesmo nisso é importante que a gente entenda que mesmo que a gente não esteja ali naquela rota que a gente queria, né, tô num determinado trabalho que não tem nada a ver com um curso universitário que eu quero fazer, mas a gente não pode descartar nenhuma experiência nessa vida. Eu não creio que o que a gente faz hoje, né, fique só por isso mesmo, né? Pelo contrário, as coisas elas vão se relacionando, elas têm ligação e elas nos vão nos colocando para frente ou para trás, né? Então a gente precisa deixar um pouco de lado as expectativas ou tentar, né? Principalmente as expectativas que os outros colocam em cima de nós e tentar fazer escolhas que nos façam ter uma consciência tranquila, né? Óbvio que em termos familiares eu fui criticada em relação a ter escolhido a docência, mas é aquela coisa, a gente muitas vezes vai naquilo que a gente acredita com, né, o frio na barriga, podendo dar errado ou não. E a gente também precisa ter humildade quando as coisas, né, derem errado. A humildade de voltar atrás, recomeçar ou ressignificar aquilo que a gente estava fazendo, né? E isso aconteceu comigo em algumas situações, né? Tanto que ao longo de toda a minha formação eu sempre estava ali fazendo um Enem todo ano, porque qualquer coisa eu mudava de área, né? Então, assim, a gente sempre tem essa insegurança dentro de nós, principalmente quando a gente está nessa fase da vida, fim da adolescência, início da juventude, a vida adulta, quando ela de fato, né, nos aperta. Então, para mim, o que fica de lição é entender que tudo é um processo, né? O que hoje eu sou, ele não foi fruto somente do que eu fiz ontem, ele foi fruto de toda uma jornada que teve muito erro, mas obviamente muito acerto, porque me fez chegar aonde eu estou hoje. Então, vamos tentando aí construir um pouco essa mentalidade de que a gente não precisa ser definido pelo que a gente faz ou é hoje, né? A gente precisa, claro, sentar com calma e pensar o que de fato acontece em relação às nossas escolhas, o que é que realmente nos impacta. Lembrando que realmente não há receita, não é porque fulano fez aquilo e deu certo que eu também fazendo vai dar certo do mesmo jeito. Todos nós temos as nossas limitações, dificuldades e realidades sociais e familiares, e a gente precisa reconhecer isso e lidar com isso, né? Não apenas de forma individual, mas também, né, tentando ver quem é que pode ser nossa rede de apoio, aquelas pessoas que realmente nos incentivam, aquelas pessoas que realmente têm um olhar, né, honesto em relação aos nossos sonhos. Então, acredito que para início de conversa, né, o que eu posso estar compartilhando com vocês é isso. Trabalho para mim é algo muito importante, então a gente sempre vai tentando ver formas de ir melhorando, de tentar se motivar. O fato de eu estar fazendo esses vídeos também é uma forma de me motivar em relação ao meu trabalho. Nem todo dia é um dia fácil, né? Então a gente vai ali, né, sobrevivendo, mas principalmente buscando viver, né? Não apenas sobreviver.
Então, espero ter dado recado aí para vocês e a gente vai se encontrando nas próximas oportunidades. Até logo!